A polícia identificou hoje a dupla de pichadores que sujou 2 monumentos históricos em São Paulo. Os suspeitos ainda não foram encontrados e o prejuízo aos cofres da prefeitura chegou a quase R$40 mil. E na última reportagem da série você vai ver a revolta de comerciantes e moradores que gastam muito dinheiro para recuperar portas, fachadas e muros que frequentemente são alvo de pichações. Vandalismo. Acaba perdendo valor pelo fato da pichação, né? Lixo visual. Os comerciantes sofrem. A gente não sabe muito o que fazer, ó. Aquele cara acabou de arrumar a lanchonete ali, ó. E já foram lá e pintaram a bainha. Me sinto bem sujo. As opiniões sobre a pichação são quase sempre as mesmas. Mas quem pinta a casa de alguém sem autorização não se preocupa com isso. O prejuízo das vítimas é a última coisa que passa pela cabeça de um pichador. Se o cara tá fazendo o rabisco dele, não tá mexendo com ninguém, não tá maltratando ninguém, não tá roubando ninguém, não tem nada demais com isso, porque tem coisa muito pior acontecendo no Brasil do que um picho na parede, né? O dono desta oficina na Zona Oeste vai gastar mais de R$2 mil para recuperar a fachada, que foi tingida com um extintor de incêndio. O rapaz parou na esquina um carro, desceu com um extintor de carro na mão, só que era cheio de tinta. Veio até aqui a ponta da calçada, destravou o extintor e começou a pintar. Com a pressão do extintor, vai até lá em cima, perto da janela. A técnica é uma das mais destrutivas no mundo da pichação. Neste vídeo divulgado na internet, uma gangue prepara o material que vai usar durante a madrugada. Diria para ele pensar 2 vezes, porque se fosse um comércio dele, olha o prejuízo que ele ia levar. Casas de gente simples também são alvo. As câmeras de segurança gravaram a ação de uma dupla de pichadores que tinge os muros no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Com as latas de tinta nas mochilas, os dois procuram um local. Vão e voltam. A pichação leva menos de 2 minutos. E o portão da garagem não foi o único pichado por eles na mesma noite. Seu Antônio só percebeu o estrago no dia seguinte. E o que ele diz pode parecer irônico, mas é a realidade de quem vive nessa região. Eu esperava pela pichação já, então evitei de gastar trabalho e tinta no local. Quem decide retirar a pichação coleciona prejuízo. Foi feita a pintura de toda a fachada da oficina e 2 dias depois, quando chegou, estava tudo pichado aí. Qual foi o prejuízo aqui? Em torno de R$2, R$3 mil, isso é frequente, porque se for pintar de novo é mais R$2, R$3 mil, daí eles picham e assim por diante, sempre vai. Quando o pichador e vítima se encontram, a relação não é das melhores. Saímos na madruga, estamos no rolê fazendo uns pichos e moiou. Aí os caras da quebrada embaçou na nossa, fez nós apagar a porta. Como é que foi? Aí cada um tirou sua camiseta e apagou a porta. Uma camiseta mesmo? Uma camiseta, tinta fresca. Mas neste vídeo publicado numa rede social, a história foi diferente. Os pichadores foram flagrados durante o crime. Mas nem a presença de moradores intimidou o grupo, que continuou tranquilamente. Mas tudo bem, gente, não vai denegrir o seu patrimônio. A atitude, no entanto, não é unanimidade entre os pichadores. Se você pichar a casa de um morador, você não picha por protesto, porque você está interferindo na vida de uma pessoa da sua classe. Você tem que pichar lugares públicos, você tem que pichar algo que mostre um tipo de protesto. Você pichar a casa de um morador, você não é um pichador, você quer status. A Prefeitura de São Paulo gastou até agosto desse ano mais de R$265 milhões em conservação de áreas públicas. A pintura anti-pichação faz parte desse orçamento. Em 8 meses, as equipes do município repintaram quase 3 mil quilômetros quadrados. Por que esses jovens estão fazendo isso? Eu diria que é um problema político gravíssimo, porque esses jovens têm que ter outras possibilidades de criatividade, de arrojo, de fazer um trabalho. Eles têm orgulho do que eles fazem. A gente pode achar totalmente errado, mas o cara se vê como um criador, né? Então,
é um problema de política e, por outro lado, na contrapartida, é um problema de polícia, então, de ordem, da lei, de punição. Até que ponto a pichação pode prejudicar a vida de alguém? Quanto maior é a sensação de impunidade, menor é a noção de limite. E é nesse momento que o pichador procura se desafiar. Aí, o vandalismo vai além de muros e portões e até o carro estacionado na rua vira alvo da pichação. Luciana viu quando pichadores decidiram colorir o furgão parado na esquina. No início, pensou que o dono tinha concordado com a ação. Quando nós saímos, eles estavam fazendo uma pichação e eu falei, nossa, é uma arte, que legal, é um grafite. O dono do carro pediu para fazer um grafite no carro dele. E era tudo muito colorido, muito bonitinho. Nós saímos, demoramos cerca de 3 horas, 4 horas no máximo. E quando nós voltamos, estava essa obra de arte aí, que na verdade é um vandalismo. A surpresa veio quando Wilson voltou para casa à noite. Imagina o susto que levou quando viu o furgão assim. O veículo comprado há 1 ano é usado para fazer entregas da empresa de transporte e estava estacionado na rua, em frente ao prédio onde o microempresário mora. Eu cheguei no domingo por volta de umas 10 horas da noite, aí eu parei lá na portaria, olhei para cima e eu vi um negócio estranho, parecia papel no carro, não deu para ver direito. Aí eu subi, na hora que eu subi me assustei, o carro está totalmente pintado. Tudo aconteceu a menos de 200 metros de uma delegacia. Descaracterizou totalmente o carro, não dá para usar ele assim. Que prejuízo? Mais de R$2.000, com certeza. Se impedir a pichação é difícil, vale apelar para o sentimento de cidadania do pichador. Muita gente adota placas como estas. As mensagens tentam evitar a pichação, justificando que o dinheiro que seria usado na pintura para cobrir o estrago é destinado a instituições de caridade. Mas nem isso comove os pichadores. O movimento, ele nunca vai parar. Ele sempre tem que dar um segmento. A saída, às vezes, está em se aliar ao movimento. O muro dessa universidade já foi assim. Eles pichavam e a faculdade pintava, mas a pichação voltava no dia seguinte. Porque foi o Estado que pagou, né? Quem pagou isso? Na verdade, o Estado pagou, então foi um dinheiro público mal utilizado. Eu acredito que foi da primeira vez os 2.000, da segunda também. Era só pintar o muro de branco para aparecer uma pichação. E isso acontecia quase todos os dias da semana. Mas, de repente, elas sumiram depois que a faculdade pintou essas mensagens no muro. Reservado para Hulk. Mas quem é Hulk? O responsável por transformar o que ninguém entendia em obras de arte. A arte do grafiteiro inibe novos rabiscos no muro. Existe um código de ética entre o grafiteiro e o pichador? Não é explícito, é uma ética não imposta. É como falam aí na gíria, se você não atropelar o meu, não atropela o seu. Ainda porque no meio dos pichadores existe grafiteiros ainda, né? Ou ao contrário, no meio dos grafiteiros ainda existem os pichadores. Aqueles que trabalham no comercial, fazem o seu trabalho, só que à noite continuam pichando. É um vício que eles dizem ser difícil de largar. Esse som da lata embala os passos do grupo. Sem resgatar esses caras para o lado que a gente considera mais cidadão, mais consequente, é impossível mudar esse problema. São pessoas que têm cabeça, são pessoas que têm potencial grande, mas estão extremamente amargurados, chateados e se veem isolados, sem nenhuma possibilidade de realizar o seu potencial. Muitos deles, como o Daniel, dizem que trocaram o picho pelo grafite, na tentativa de escapar da ilegalidade. O grafite é o seguinte, você pode chegar, bater na casa. Boa tarde, dona Maria. Será que eu poderia fazer um desenho no muro da senhora? A pichação não, já chega, já faz na hora. Quem não consegue largar a adrenalina, apenas deseja que o futuro seja diferente. Eu não quero um filho meu pichador. Não quero um filho meu pichador. Porque o que eu já passei, o que eu já vi... Quando eu comecei a pichar, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu tinha aquele pensamento. Eu ainda falei pra minha mulher, quando eu chegar com uns 30 anos, eu paro de pichar. Tá com quantos anos? 30 anos. Vai parar, não?
Por enquanto, não.